Coisa linda, meus amigos, começando mais um dia por aqui. Estamos aqui na praia de El Nuro, no Peru. Estou aqui careca, com a cara do Jason Statham, como muita gente está falando nos comentários. Só que essa aqui é a versão do AliExpress, ou a versão depois de ter ficado em coma uns 10 anos. A gente tá aqui numa praia que fica num pequeníssimo vilarejo no extremo norte do Peru. Nós estamos quase finalizando este país. Faltam aí alguns quilômetros pra gente chegar no Equador. Mas é isso aí, bora começar o dia, que agora a aventura começa. Simbora. Ai, Deus, bom dia. Bom dia. Tá um diazão de sol absurdo hoje aqui. A gente conseguiu esse cantinho maravilhoso, mais isolado da vila, pertinho da praia. A gente conseguiu botar 3 carros e passar 2 noites aqui que foram sensacionais, com muita paz, tranquilidade. E depois de uma jornada que não foi fácil pelo deserto do Peru, muito caótico, lixo, calor, conseguimos chegar aqui e passar 2 noites assim que a gente tava precisando pra dar aquela respirada e voltar ao pique da aventura. Nessa aventura estamos aqui com nossos amigos do Marcando Territórios, Rodrigo, sensualizando ali em cima. Agi, nosso amigo Albert Sanz, espanhol, um dia ciclista, agora combeiro. Dá para ver, né? Mudou de ciclista a combeiro. E é curioso como cada região que a gente passa, a gente enfrenta uma diversidade geográfica e climática diferente que de alguma forma influencia na vida no carro, né? Porque isso, os fatores externos influenciam de alguma forma aqui em nossa casinha no carro. Quando estava na montanha era a altitude, quando a gente estava na neve era a umidade, quando a gente estava no deserto extremo era uma secura que chegava a trincar as madeiras, e agora no litoral é a maresia que vai tomando conta, pegando na lata, nos vidros, sujando tudo, oxidando ferro. É assim uma doideira você viajar pela América e cada vez ir pegando territórios diferentes, e como isso vai influenciando nossa vida no carro. Cara, é engraçado. E agora vamos embora rumo ao Equador, rumo à nossa última cidade aqui no Peru. Simbora! Vai, manezinho! Depois de andar um pouquinho, paramos aqui na cidade de Máncora, que vai ser um dos maiores vilarejos que vai ter nessa região aqui, porque nós precisamos resolver 2 coisas para sobreviver, que é ir no mercado comprar algumas coisas e também lavar roupa, porque eu tô usando calça nesse calor, porque não tem mais bermuda. Acabou tudo.
Cuidado com os tuk-tuk. Aqui é o mercado. Ah. Negócio engraçado que vende aqui é leite enlatado. Outro negócio curioso desses mercadinhos menores é que eles anotam o preço com caneta mesmo, ó. 9,50, 12 soles, 7 soles. Aí você vai na tampa aqui, tem um preço também, a 9 soles. Pegar um macarrão, 6 soles. Desinfetante, 3 soles. Uma esponja de aço, não tem preço. Queijo e presunto, R$19,50. Nossa. E mercadinho caro, viu? Uma sacolinha deu R$70. A gente não comprou praticamente nada. Um macarrão, um queijo. Foi o mercado mais caro que a gente já pegou aqui no Peru. Mas é porque também essa cidade é super turística e tá praticamente na frente da praia. Então o mercadinho de praia, a gente sabe como que é. Cada vez que a gente vai se aproximando mais do Equador, mais quente tá ficando. Sensação térmica aqui de 33 graus, tá muito abafado. Dentro de cidade, assim, cara, um bafo tremendo, porque não pega o vento da costa. Caraca! E a gente vai hoje tentar, pelo menos, ir até uma cidade, até perto de Tumbes, no mapa, que é do lado do Equador. E lá, me parece que existe um resort que cobra 20 soles para passar a noite dormindo. Eita, bicho. Cobra 20 soles para dormir no... Claro, dormindo no carro, eles dão um terreno, mas com ponto de luz, ponto de água e piscina de frente para a praia. E é isso que buscaremos hoje, meus amigos. Vamos lá. Buenas tardes. Gracias. Deu boa, conseguimos chegar aqui na frente da hospedagem. Eita, bichão! Eita, passou colado em nós. Vamos entrar ali, vamos ver como é que funciona. Uau! Yuhu! Oh, que aguinha. Olha que aguinha só azul. A cor do mar. Uou, esse lugar aqui se chama Blue Point, mas tá muito quente aqui. Segundo o nosso termômetro aqui super tecnológico, tá marcando cerca de 35 graus dentro da Kombi. Pagamos vintão por pessoa para conseguir estacionar aqui. Nos deram uma pulseira de acesso ao lugar. Caraca, e o lugar é muito bonito. Olha só o preâmbulo do nosso Caribe. Olha a vida desses caras. Isso é exatamente o que nós esperávamos encontrar na orla do Oceano Pacífico. Uma praia limpa, grande, e olha a cor desse mar. É sensacional. Vamos ver o preço. Prato de carne com arroz e batata, 40 soles. Ceviche, 40, 50, 50, 45. Milanesa de pollo, 37. Comparado com os preços que a gente já viu por aí, não tá um negócio absurdo, mas é caro igual. Restaurante de praia, né? E aqui chegou a carta mais importante, que é a carta de bebidas. Vamos ver. Cuba Libre, 25 soles. Ô Rodrigo, teu drink tá aqui, ó. Vagabundo em La Playa. Nossa. E tem até um orgasmo aqui.
Bailers, Amaretto e Calua. Não faço ideia do que é isso. 25 soles. Caipirinha, 25 soles. Tem o teu coquetel aqui, destornillador. Nossa, a gente sai da Kombi, mas não adianta, o negócio acompanha a gente. Porque tornillo é parafuso em espanhol. E é o que a gente mais busca, né? Tornillos. E aqui tem um destornillador, desaparafusador. E o que mais acontece na Marezinha é o quê? Sair parafusos. Saírem parafusos. Tanto que a gente tem um pote de parafusos, que os parafusos caem, a gente não sabe onde é e guarda naquele pote. E aí a gente coloca o que do lugar? Do parafuso? Enforca gato. Um enforca-gato. Um precinho. A Kombi vai chegar com mais... A Kombi com mais enforca-gatos que vai chegar no Alasca. No Alasca, mas vai chegar. E como a gente não pode perder nossa essência, eu vou pedir uma bisteca alô pobre. E eu quero uma ensalada Caesar. Chegou minha bisteca alô pobre. Essa é a bisteca alô pobre. Tem ovo, carne, banana, batata, arroz, salada. Agora é a vez dela. Vou começar agora, ela falou. Tá bom. Agora eu tava comentando com o Rodrigo aqui. Uma coisa que eles são ruins de serviço é você, tipo assim, tá num grupo de pessoas, pede um prato. Não vem todos os pratos juntos e quentes. Eles vão entregando um por um. Aí a pessoa começa a comer sozinho, depois a outra pessoa começa a comer. Até que no final alguns estão acabando e alguns estão começando. E hoje é um dia muito especial e tem ser humaninho de aniversário. Então eu vou fazer um bolo agora, um bolo de aniversário. Chegasse bem na hora, hein? No time. Eu pedi uma saladinha Caesar e veio aqui tomate, pão, presunto, frango num molhozinho que parece estar bem gostoso. Eita, olha lá. Os caras são grandes, mano. Não, isso aqui é pra dividir. O cara tem muita hambre. Muita hambre. Nossa, que negocinho é esse aqui? Olha aí. Parece um purê. Caraca, mano, você vai dividir nada. Uma polenta. E é curioso que se você sai de perto do mar, é extremamente abafado, porque aqui a gente tem um encontro do deserto com o mar, é um clima extremamente árido e o que salva é que vem aquele ventinho gelado do mar. Só que a gente está vindo agora aqui na cidade para ir numa fruteria, verdureria no Brasil, verdureria, e cara, é muito quente, tá 30 graus, mas eu acho que a sensação é de 50. E aqui eles têm muito esses tuk-tuks, né, que são os toritos. É um modo de transporte muito comum aqui no Peru, tanto o transporte particular, funcionando como um táxi, como também o transporte individual. Só que eles passam buzinando o tempo inteiro para dizer que eles estão livres e que se você quiser fazer uma carona, pode fazer. Só que o curioso é que a gente percebeu que nessas regiões aqui, ó, aqui a pessoa saindo, não é só para fazer transporte de passageiros, eles também têm como um automóvel, principalmente nas cidades menorzinhas, eles usam como automóvel próprio mesmo. E aí você não sabe qual que é o de transporte. Eu acho que esse aqui, ó, que é o que é azul com amarelo, pelo que a gente percebeu, ó, tem mais um passando ali. Esses são os que fazem transporte de pessoas. Os outros, grande parte são privados mesmos, eles usam para transporte aqui interno deles. Essa cidade aqui se chama Zorritos, é uma cidade bem pequena no litoral, vendinhas pequenas, alguns armazéns. Deixamos aqui uma fruteria, verdureria. Nesta área isso está bem feio. Tá bem feio, né? O que tem que comprar? Nossa, aqui tava muito feio, vamos tentar achar outra. Bodega. Isso é coco? Coco seco. Saudades. Quanto?
Graças. Tchau. Agora sim, eu estou feliz porque estoques de frutas, verduras e legumes renovado em casa. Estou tranquila e deu bem barato, 13 soles. Infinitamente mais barato do que no mercado. No mercado isso aqui ia sair muito mais caro. E agora vamos pegar um tuk-tuk. Pra voltar. Vai dar um rolê de Torito. Ele é aberto das duas laterais aqui, ó. O cara vai ali na frente, tem uma divisão. E é uma moto ali na frente. Aqui atrás tem 2 assentos. Quatro, seis. Aí, graças, irmã. Deu boa? Deu boa. Pagamos 4 soles pra rodar mais ou menos 1 quilômetro. E foi emocionante. E vamos ver como é que tá essa água aqui. Um pouco fria, não sei, vamos ver. Ó, Fifi. Arma letal. Não sei qual que é a explicação pra isso, mas tem algumas pessoas que não conseguem mergulhar sem colocar a mão no nariz, não entra água no nariz. Tipo eu. Gente, eu tento fazer como sempre ensinam e entra água até meu cérebro, mais ou menos. Eu só consigo mergulhar tampando o nariz. Eu não sei o que tem de errado comigo. Se o meu nariz é mais aberto, não sei. Eu só sei que eu não consigo. Deixa eu ver, tenta aí. Agora, se eu tampar o nariz, eu vou. Ó. Nossa, muito bom esse mergulho. Peraí. Aí eu vou. E hoje, meus amigos, tem um bitinho que já está... Calma, espera os parabéns. já tá se lambendo aqui. A Fifizinha hoje, essa semana na verdade já passou, tá completando 11 anos de idade. 11 anos desse bichinho, ai, que já tá velhinha e tá de olho no bolo, que a gente fez um bolo aqui de ração sachê de salmão pra ela, decorado com cenoura. A mãe dela não tem muita habilidade culinária pra fazer um grande bolo, mas tá bom, né, Fifizinha? É simplesinho, mas é pra comemorar o aniversário desse bichinho. Então vamos cantar parabéns lá na praia, que é o lugar que ela mais gosta. Uau, uau, uau. Uau, 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 uau. Uau, 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 uau. Parabéns, Fifi! Vai, Fifi, destrua! Ah, meu amor! Meu Deus, olha só. Deus! Ô, Fifi, que bolão! Ô, Fifizinha, vamos, Fifi! Cenoura, caralho! Fiona só deixou umas cenourinhas. Tava gostoso, meu amor? Tava gostoso? Agora vai dormir que Agora, agora quero ver. Ai, agora tá apreciando a vista do mar. Que dia, né, Fifi?
E já caiu a noite por aqui, agora vamos dar um rolê na praia pra ver como que é essa praia que a gente mal saiu aqui desse lugar que é tão lindo. Uou, que vibe, hein? Bem caribenha, assim, com essas guarda-sóis feitos de palha, as espreguiçadeiras, cheios de luzinhas. Nossa, que vibe boa, que relaxante e gostoso. Preâmbulo do Caribe. Preâmbulo do Caribe. Acostumem-se, meus amigos, que nossos próximos dias não vão ser sempre assim, mas a gente vai tentar que seja. Essas chapinhas aqui são muito da hora, me relembra muito minha infância, porque quando eu era moleque, criança, minha mãe fazia lanche pra mim nessas chapinhas, não existia elétrica, ou até existia, mas não tinha condição de comprar. E elas são muito boas na vida em um carro, da hora. Obrigada. E um ponto muito positivo de morar no carro é que a gente tá num resort de luxo. Aqui a diária é a partir de 320 soles, é isso? A partir de 320 soles à noite. A gente tá pagando 20 soles e tendo praticamente a mesma experiência que as pessoas, dormindo aqui, a praia tá ali, a piscina tá ali. Se quiser ir de cozinha aqui, inclusive, não precisa gastar tanto dinheiro em restaurante, porque alguém que vem se hospedar ali tem que pagar restaurante e tudo mais. Claro, é uma experiência, mas aqui é uma experiência da hora igual. Eu estou queimando meu lanche. Por 20 soles. Por 20 soles.